Olá, turma do sétimo ano. Vamos para a nossa aula de espanhol dessa semana, que será uma revisão dos assuntos que cairão na prova. Vamos começar no capítulo 5, a parte gramatical, verbos de cambio. Vamos lá. Observe a frase abajo. Me pongo ansiosa antes de algum viaje. Julieta y Olivia sí hicieron muy amigas en esas últimas vacaciones. Qué bueno que Olivia vino con nosotros. El viaje quedó mucho más divertido. Los verbos destacados pueden ser sustituídos por qual verbo em português? O verbo ficar. Por exemplo, fico ansiosa antes de alguma viagem. Julieta e Olivia ficaram muito amigas nessas últimas férias. Que bom que a Olivia veio conosco. A viagem ficou muito mais divertida. Os verbos destacados são verbos de câmbio, ou seja, verbos que indicam que algo ou alguém vai de um estado para outro. Em português, quase todos os verbos podem ser traduzidos pelo verbo ficar. Ok? Agora vamos ver como é que é feito. A tabela abaixo traz alguns verbos de câmbio e seus usos e formação. Câmbio, mudança vista como mais definitiva. O hacer-se, mais substantivo. Volver-se, mais adjetivo ou substantivo. Convertir-se, transformar-se, mais adjetivo substantivo. Ó. Se hizo rico vendendo sus quadros. Ou seja, é uma mudança que representa uma mudança mais definitiva. Ou seja, o cara ficou rico vendendo os quadros. Me volvi louca ao descobrir que a festa havia sido cancelada. Fiquei louca quando descobri que a festa foi cancelada. E se converteu a muçulmano ao casar-se. Ou seja, são mudanças mais definitivas. Mudança vista como transitória, ou seja, que é uma pequena variação. No caso, a gente vai usar o poner-se. Mais adjetivo, os advérbios bem, mal, melhor, pior. Me puse com vergüenza ao receber um elogio de Luan. Ou seja, a vergonha não vai ser algo mais definitivo, é algo passageiro, temporário, que logo volta ao normal. E mudança vista como resultado de outro acontecimento ou feito. Quedar-se, mais adjetivo, particípio ou os advérbios bem, mal, melhor, pior. Ó. Se quedou paralítico depois do acidente. Ou seja, a mudança ocorreu como resultado do acidente. Por isso, se quedou paralítico. Então, vamos repetir aqui. Mudanças vistas como mais definitiva é hacer-se, volver-se e convertir-se ou transformar-se. Como exemplo. Vistos como transitório, vamos usar o poner-se. E mudança vista como resultado de outro acontecimento, quedar-se. Claro que a gente poderia mudar quase tudo aqui, com exceção do se convertiu, pelo verbo ficar em português. Ó. Ficou rico vendendo os quadros. Fiquei louca ao descobrir que a festa havia sido cancelada. Aí no caso aqui, ó, se convertiu a muçulmano ao casar-se. Esse não dá para mudar. Fiquei com vergonha ao receber o elogio de Juan. Ficou paralítico depois do acidente. Mas em espanhol temos todos esses verbinhos que podemos usar. Ó, somente o verbo quedar é usado para condições de problemas físicos. Ok, ó. Para crenças religiosas, não se usa poner-se ou quedar-se, senão volver-se, convertível ou hacer-se. Lembrando, se for uma mudança ideológica, como de crença e tudo, você vai usar volver-se, convertir-se ou hacer-se. Poner se usa com particípios.
E o verbo hacer-se é seguido de um substantivo ou adjetivo, indica uma mudança causada por um esforço. Ó, la madre de Isadora se puso muy orgulhosa por las notas de su hija. Por que ela usou o poner-se? Porque é uma mudança transitória. É só naquele momento. Quedou. No caso, quedar pode ser com o uso de uma mudança como resultado de outra. Ela ficou só, se quedou só todo dia. Voltando aqui. Me gustaría mucho volverme rico ganhando em la loteria. Volver, por quê? Porque é uma mudança vista como mais definitiva. Ou seja, se a pessoa ganhar muita grana na loteria, ela vai mudar de sua condição financeira para outra melhor. E isso vai ser uma mudança tecnicamente duradoura, a não ser que a pessoa gaste tudo em bala. Arturo se quedou casado durante 30 anos. Se quedou, né? Resultado de uma mudança, ou seja, 30 anos de casado. Temos aqui os exemplinhos, né, de mudança duradoura. Outra parte gramatical são os signos de pontuação, que em espanhol são el punto para o ponto, la coma para a vírgula, el ponto e coma para ponto e vírgula, interrogação, lembrando que em espanhol é uma de cabeça para baixo no começo da frase e uma no final da frase. De exclamação a mesma coisa, pontos suspensivos que é reticência, parênteses, colchetes, travessão, hífen, dois pontos, aspas, barra e asterisco. Lembrem bem para saberem quando usar e por que usar. Muito bem. Com isso terminamos a nossa parte em relação ao capítulo 5. Vamos para o capítulo 6. No capítulo 6, a parte gramatical que iremos verificar na prova tem a ver inicialmente com os números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Viu, ó? No caso aqui, né, os números ordinais até o 20º e 30º. Aí seria assim, ó, 30º, 30ª, 30º, 30º. Lembrando, os números indicam sucessão, posição, algum elemento ocupando série ordenada e eles seguem o gênero e número do substantivo ao qual está ligado. Se o substantivo é o 60º aniversário do vovô, será o 60º ou 60ª aventura do dia. Ele sempre vai variar em gênero e número, ou seja, ele pode ficar no plural, no singular. E no caso aqui, ó, 21º, 22º, 23º e por aí vai. Tecnicamente é muito parecido com o do português. Ok? Continuando, vamos pretérito perfeito composto do indicativo. Já has ganado, nunca he escalado este ano e aprendido. Todas essas frases encontramos o uso de um tempo verbal composto chamado pretérito perfeito composto. Pretérito perfeito composto é facílimo. Por quê? Porque vai ser o verbo haber conjugado no presente, e, as, a, hemos, sabeis, an, mais o particípio do verbo. Lembrando que o particípio é aquele terminado em ado ou ido. No caso, ó, primeira dos verbos regulares. Primeira conjugação, AR, ado. Segunda conjugação, que é ER. E terceira conjugação, IR,
é o verbo, a raiz, desculpa, ido. Então, hablar, hablado, comer, comido, partir, partido, bailar, bailado. Então, ó, você conjugar o verbo bailar no pretérito perfeito composto. Yo he bailado, tú has bailado, ellos te ha bailado, nosotros hemos bailado, vosotros habéis bailado, ellos te han bailado. Se fosse o verbo beber, yo he bebido, tú vos has bebido, ellos te ha bebido, nosotros hemos bebido, vosotros habéis bebido, ellos te han bebido. Viram? É uma formação bastante simples. Você só precisa entender que nos verbos regulares tem esse finalzinho aqui, né? Ó. Ficam dessas duas formas. Verbos terminados em AR virado, verbos terminados em ER e R ido. E tem verbos com particípios irregulares, que esses aqui a gente tem que aprender quais são. Abrir, abierto, decir, dicho, escribir, escrito, hacer, hecho, morir, muerto, poner, puesto, romper, roto, ver, visto e volver, vuelto. Tem outro também, que são os particípios que permitem as duas formas, uma regular e outra irregular. Ou seja, as formas irregulares são adjetivos. Ó, aceitar, aceptado. Mas acepto é um adjetivo, é uma qualidade. Confundir, confundido, confuso. Despertar, despertado, despierto. Viu? Ó, essas formas irregulares aqui desses verbos, elas são usadas como adjetivo. Pago, salvo, impresso, frito, arroz frito. Entendeu? Para saber se é adequado usar o pretérito perfeito, devemos observar se os marcadores temporais indicam um tempo não determinado. Então, se a ação ocorrida no passado, todavia, afeta ou tem importância no momento presente. Observe marcadores temporais que a gente pode usar hoje, aún e todavia, esta manhã, esta tarde, esta noite, este ano, este mês, esta semana, siempre, nunca, jamás, já e agora. Vamos lá, ó. Completa as frases com a forma correta do pretérito perfeito dos verbos entre parênteses. Verbo regalar. Se é o pretérito perfeito, e sabemos que o pretérito perfeito é um verbo composto, ou seja, tem dois. Se são mis padres, são eles. E se são eles, han. Mais particípio do verbo regalar, que é regalado. Aí mis padres me han regalado uma pelota oficial do Mundial de Futebol. Se a Laura e o Júnior são eles, então ficou han e o verbo comprar termina em AR, ado, comprado. For me, primeira pessoa, né? Que é o yo, e probar, probado. E no caso, ir, ido. No caso aqui, Vitor e yo, nosotros, por isso, hemos ido. Muito bem. Com isso, termina nossa parte gramatical e aula de hoje. Não se esqueçam de estudar, verificar se corrigiram todos os deveres, pesquisem a aula relacionada a isso também, caso queiram revisar e rever as atividades, tudo direitinho, ok? Com isso, também a nossa aula vai chegando ao final. Estudem bastante para a prova. Tchau!